Vamos agora passar a palavra para o nosso amigo Gilberto Bordalo, que preparou um estudo para a noite muito importante, que vai nos esclarecer a todos. Mas aquela pergunta do Livro dos Espíritos, aí eu me lembrei, quando dois espíritos que se amaram se encontram. Então o poeta falou assim: talvez em outros dias, noutra idade, numa vida passada que tivemos, da qual muitas vezes a saudade, em hora de abandono, padecemos, talvez quem é que sabe da verdade, habitando outro corpo que perdemos, em algum belo país da antiguidade, foi que primeiro nós nos conhecemos. Assim, por isso, é que depois, querida, nas aventuras da presente vida, ao te encontrar pelo primeiro dia, cá dentro qualquer coisa me falava, que não sei de onde já te conhecia, e desde não sei quando já te amava. Bonito, né? Foi Soares da Cunha, encarnado, que fez esse soneto. Mas ó, o tema de hoje, viu, vou fazer um apelo, que vocês não durmam, porque ele é, olha só, formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, não, já imaginaram? Então quem tem dificuldade, viu, Dilma, não é que você durma não, é que para avisar o pessoal aí, não, é só para avisar o pessoal, vamos fazer força. O Divaldo, uma senhora chegou para o Divaldo e disse: Divaldo, não consigo ler o Evangelho, eu durmo, porque ela tentava ler deitada, e realmente deitado, né? Não, você levanta, lê sentada. Não, mas eu continuo com sono, não adianta. Não, então, minha filha, lê alto. Não, mas mesmo assim, então lê em pé. Porque se lê em pé, aí vai dormir, cai no meio do caminho, tem aquele susto, né, e não dorme mais. Mas então o tema é esse, olha. Por que ia botar no Livro dos Espíritos esse tema? Porque nós precisamos estudar. O Espiritismo é a doutrina do conhecimento. Então nós precisamos conhecer a vida. Quanta gente que pensa, que com convicção de que a vida só existe no planeta Terra. Então nós vamos ver, ter uma ideia da amplidão do processo, unindo a ciência e o Espiritismo. Então vamos lá, vamos ver. Ó, cientistas acabam de estimar, olha só, isso na Terra, quantas espécies existem. Opa, o que houve aqui? Cadê como é que... Não. Quantas existem na Terra? O total chegaria a 8,7 milhões vidas na Terra, com 1,3 a mais ou a menos, quer dizer, margem de erro. Apesar do tamanho da margem de erro, é o cálculo mais preciso já feito sobre a presença da vida no planeta. Então, gente, 8.700.000 vidas na Terra. E vamos ver quantas já tem catalogadas, que a ciência já conseguiu catalogar. Aí... Das espécies de 8,7, 6,5 bilhões são espécies terrestres e 2,5 bilhões marinhas. Para a ciência, os números representam um desafio gigantesco, uma vez que a grande maioria ainda não foi classificada ou mesmo descoberta. Então, é um desafio para a ciência. Bom, os números foram divulgados pelo Censo da Vida Marinha, uma rede de pesquisadores de mais de 80 países, em uma iniciativa de 10 anos focada na diversidade, distribuição e abundância de vida nos oceanos, conforme artigo publicado em revista americana, e eu me enrolei aqui, olha, tá vendo? Ela está correndo, hein, o Cláudio? Vem aqui, Cláudio.
Estou indo para frente, né? Tem que ir para trás, né? Isso. Não. Mais. Bom, isso. Bom, isso é bom que pelo menos aqueles que estão com sono despertam. Bom, então olha só. Então Emmanuel agora o Espiritismo confirmando o que a ciência está dizendo. Em A Caminho da Luz, sobre a formação da vida organizada na Terra, escreveu: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Nada revelia. Quem leu A Caminho da Luz aí, levanta o braço. Boa, muito bom. Muita gente, mas vamos, os que não levantaram, vamos ler para levantar depois, na próxima. Bom, os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas de todas as organizações celulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Os primeiros habitantes da Terra. Bom, Sistema Solar, agora vamos lá. Vida em outros planetas, foi onde eu coligi esses dados. O que é Sistema Solar? São 9 ou 10 planetas, 32 satélites, isso nosso Sistema Solar, tá? 1.700 asteroides e mais de 40 mil planetóides, além dos cometas. Isso no nosso Sistema Solar, que é uma estrela, o Sol, de quinta grandeza. Então vejam. Bom, agora vamos fazer uma comparação da nossa Terrinha, como ele falou, com os outros planetas. Hein? Não. Se a Terra fosse um grão de areia, o que ele falou, de 1 milímetro de comprimento, trazendo em proporção matemática, diminuindo para um grão de areia de 1 milímetro de comprimento, o Sol seria uma laranja de 11 centímetros de diâmetro, comparando, tá? Em proporção matemática. Não esquecer que existem sóis em até 40 vezes maior do que o nosso Sol. Então a gente vai tendo uma dimensão do que há por aí e de quem nós somos. Em metros, agora vamos ver, a Terra seria um grão de areia de 1 milímetro. O Sol seria uma laranja de 11 centímetros de diâmetro. A estrela Vega, tudo isso é catalogado, os cientistas, a astronomia já registrou. Seria um melão de 26 centímetros. Capela, na constelação de Cocheiro, uma escada de 1,30 metros, 1,30 m. Isso em proporção, comparando com um grão de areia, tá? Arturo, por sua vez, uma esfera de 3 metros. Aldebaran, justos, 6 metros. Betelgeuse teriam 32 metros, ou seja, a altura de um edifício de 10 andares. E Antares teria 53 metros de altura. Então, vejam a nossa terrinha. Para terminar a nossa viagem, a estrela Alfa da constelação de Cocheiro, rigorosamente na mesma escala matemática, seria um balão de 330 metros de diâmetro. Não esquecer que a Terra, nessa comparação, teria somente 1 milímetro de diâmetro. Então o homem chegou no sinal, bateu no outro carro, aquele de nariz em pé. Sabe com quem você está falando? Ele falou, bom, se você tiver tempo de ouvir, eu vou explicar com quem eu estou falando. Bom, sim, falo com um dos 6 bilhões de habitantes da Terra, num universo de 22 bilhões de espíritos que fazem parte do universo da Terra. Um dos 9 planetas do Sistema Solar, dentro de uma galáxia formada de 100 a 200 bilhões de estrelas, com dimensões de 100 mil anos-luz. Agora que a coisa fica esquisita, viu?
Não esquecer que um ano-luz é a distância percorrida por um raio de luz em um ano a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, o que corresponde a 9 trilhões, 463 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Então dá para a gente empinar o nariz e dizer que Deus não existe, sabe com quem está falando? Dá para fazer isso? Não dá para fazer, né? Diante da nossa pequenez nesse contexto todo. Está dando para entender, não? Está dando para entender? Mais ou menos, né? É isso aí. Bom, agora vamos para o roteiro, Emmanuel, capítulo 9. Isso sem nos reportarmos, Emmanuel falando aí da população da Terra, aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas da razão. Sabiam disso? Que existiam bilhões de inteligências subhumanas a nosso serviço, a serviço do planeta? Sabiam disso? Está lá em Roteiro, um livro de Emmanuel. Bom, vamos lá. Há cerca de 50 galáxias, depois nós vamos voltar para Emmanuel, do grupo local da ordem de 100 mil galáxias, em nosso superaglomerado local, e um número estimado de cerca de 100 a 200 bilhões de galáxias, cada uma carregando 250 milhões, bilhões de planetas, planetóides por aí afora. Em todo o universo observável pelos aparelhos telescópicos, aquilo tudo que a ciência no mundo material já consegue registrar. E nesse grão de areia de 1 milímetro de diâmetro, chamado Terra, está você, estamos nós. Pergunta, dá para ser orgulhoso depois disso tudo? Dá? Não dá. Bom, agora vamos para a evolução em 2 mundos. André Luiz assinala aqui, para alcançar a ideia da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio, discernimento, isso que nós somos, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu nada menos do que 1,5 bilhão de anos para atingir a faixa da idade da razão. Para até a gente chegar a ter razão, discernimento e com isso responsabilidade, nós precisamos de 1,5 bilhão de anos. Todos nós que estamos aqui nesta sala. E há mais ou menos 200 mil anos, estamos aqui, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade. Quer dizer, 1,5 bilhão até chegar a ter razão, e 200 mil já estamos aqui nessa luta de evolução. Agora, Livro dos Espíritos 50. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. A Gênese, capítulo 6, raça adâmica. O Espiritismo é bom por isso, viu? Ele seduz, porque tem tanta obra para a gente consultar e tanta obra para a gente que fala do mesmo assunto com linguagem diferente, que era empolgante o Espiritismo, não fosse, como tem aquela faixa lá dentro. Quem é que já leu aquela faixa quando a gente sobe a escada? O que está escrito naquela faixa? O pessoal da antiga não vale dizer. O que está escrito ali? Não, isso é aqui, mas lá na escada. O que fala aquela faixa? Meu Deus do céu! Dever de casa, quando descer, ler aquela faixa. Espiritismo, doutrina do conhecimento, está escrito lá. A gente já sobe ou lê aquilo, para depois ler a outra que o amigo falou aqui. Então, ó, dever de casa, Espiritismo, doutrina do conhecimento. Então, a espécie humana, a Gênese, de acordo com o ensino dos Espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e, por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Joga por terra aquele mito de que Adão, surgimos de Adão, aquela coisa toda.
Quando ela aqui chegou, a terra já estava povoada, desde tempos imemoriais, como a América, quando aqui chegaram os europeus. Desculpe. Inadmissível considerar que todo gênero humano, Kardec conclui, procede de uma individualidade única de há 6.000 anos, somente a esta parte. Bom, Livro dos Espíritos, questão 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida, dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que, educadas uma longe da outra e de maneiras diferentes, não se assemelhassem quanto ao moral. Já está havendo mudança. Lá no Oriente, aqueles países que obrigam as mulheres a usar burca, né? E já houve um avanço para as mulheres. Elas já podem dirigir, o que não podiam dirigir. E também podem ir ao cinema, o que era proibido. Você já imaginou reencarnar como mulher numa região dessa? Quer dizer, então vocês têm que dar graças a Deus e fazer tudo bonitinho aqui para voltar aqui e não voltar lá. Do clima, da vida e dos hábitos, dá-se o mesmo, aquela coisa. Bom, raças primitivas, roteiro, outro livro de Emmanuel. Nos círculos do planeta possuímos milhões de irmãos pela forma, infinitamente distantes do mundo moral, quase nada diferindo dos irracionais, sem a mínima noção de responsabilidade. Vamos ver o que o Emmanuel fala. Os anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. Os irmãos negros de Kitsch passam os dias estirados no chão à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. Isso na nossa terrinha, no nosso planeta, tá? Enquanto muitos de nós observam a Terra como um planeta expiatório e não vem a hora de deixá-la, os benfeitores espirituais têm outra ótica. Quem está pensando em ir embora, viu, gente? Tira o cavalinho da chuva, porque olha o que vem por aí. Diz Emmanuel, no imenso educandário há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que apreendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. Transferência. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Então, gente, o nosso trabalho é por aqui. Essa de quem está passando uma luta de dificuldades, sofrimento, não pense em ir embora, porque o médium estava sofrendo muito e falou para o mentor, olha, eu queria desencarnar, já que a vida está muito difícil. Aí o mentor falou, olha, eu acho melhor você ir ficando por aí, viu? Porque aqui o negócio é duro. Aqui ou a gente está no umbral, porque mereceu estar no umbral por um problema de culpas, ou a gente está no umbral trabalhando, ajudando quem está no umbral. Então, gente, aqui não tem saída, é trabalhar ou morar no umbral. Então é preferível. Aqui, gente, a gente dorme a hora que quer, a gente come o que quer, não é? Tem gente que trabalha se quiser, se não quiser não trabalha. Tem gente que dorme 8, 10 horas por dia. Quer dizer, reclamar de quê, meu Deus do céu? Tem poltrona macia no centro espírita, tem ar. Meu Deus do céu, a gente pode reclamar? Não pode. Não pode. Então o negócio, gente, não é pedir transferência para Júpiter ou Saturno, é ir ficando por aqui. Está dando para entender? Estamos vencendo o sono? Estamos vencendo o sono? Então vocês são valorosos, árduos, vencendo o sono. Livro, por enquanto, né? Não, mas daqui a palestra é para 2 horas, 2 horas e meia, então dá para a gente segurar o sono. Livro dos Espíritos 55.
todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Temos planetas educandários, planetas prisões, planetas de regeneração, planetas de refazimento, planetas hospitais. Dizem, o folclore, não sei, que Plutão é um planeta prisão. E que um homem que fez muito mal à humanidade na Segunda Guerra Mundial está numa solitária nesse planeta e que vai ficar lá por 1000 anos. Até que o povo, os milhões que estão atrás dele, reencarnem, para que então ele possa ter uma reencarnação, para que o tempo para Deus... Hein? Sozinho numa solitária, mas o planeta está habitado, cheio de gente presa. Cheio de gente presa, não, mas o planeta é planeta prisão. Bom, o Sol de Saturno, olha só, agora vamos ver a opinião dos espíritos sobre esses planetas. O Sol de Saturno, Cartas de uma Morta. Este livro, que eu não vou perguntar quem leu, foi o segundo livro escrito por Chico Xavier, recebido da mãe dele por Chico Xavier, o segundo livro. A mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, conta a sua excursão ao planeta Saturno, que ela admirava quando encarnada. A luz solar se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando a impressão de frescura e amenidade. Um dia o calor na Terra, quando ela mudar o eixo, será desse jeito. E quando a humanidade melhorar. Vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas por uma substância, para ela desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. O Chico, certa feita, ele foi das cercanias de nosso lar. E ele observou que as flores exalavam luz, emitiam luzes à noite, luzes multicoloridas. E a fragrância do perfume dessas flores mudava a cada 30 dias. Então uma senhora perguntou, e Chico, por que você não botou isso em livro? Ele riu e falou, minha senhora, se eu botasse isso em livro em 1940, eles me botavam no sanatório. Então ele não botou. Então vamos lá. Agora ela foi para o planeta Marte. Ela foi em Saturno e foi em planeta Marte. Está lá no livro psicografado pelo Chico. Maria descreve a paisagem de Marte. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas à da Terra. O ar afigurava-se muitíssimo mais leve. A vibração de paz e que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade, rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Mas está lá quem mereceu estar. Está lá quem trabalhou para estar. Quem venceu lutas, dificuldades, expiações, provações, para merecer o direito de reencarnar num planeta desse. Agora, Kardec, na Revista Espírita de 1862, olha quanto material para a gente ler, viu? Quem gosta de estudar é só anotar, viu? Esses livros e tem que chegar em casa e estudar. O codificador conversa com um espírito chamado Georges a respeito da vida no planeta Vênus. 3 planetas. Recebemos a informação dos espíritos sobre 3 planetas. Em Vênus, a reencarnação é muitíssimo mais longa que a prova terrena. Despojada das violências terrestres e humanas, expandida e impregnada da vivificante influência que a penetra, experimenta as asas que transportam a planetas gloriosos como Júpiter e outros semelhantes. Olha que beleza!
A duração da vida corpórea parece ser proporcional ao progresso dos mundos. Em sua bondade, quis Deus abreviar as provas dos mundos inferiores. Quanto mais inferior, menor é o ciclo da reencarnação. Nós já tivemos encarnações aqui no início, 35 anos, 40 anos, e hoje a expectativa de vida já passou de 75 anos, né? Mas eu pensei, quando ele falou que a vida lá são 300 anos, aí uma pessoa falou assim, vem cá, e a gente casar, se fosse aqui na Terra, em viver 300 anos, a gente casar e ficar com a mesma sogra esse tempo todo? É coisa mesmo da Terra, né? Quanto mais adiantado, tanto menos são os corpos devastados pelas paixões e pelas doenças que são a sua consequência. Realmente, você tem uma vida longa, com expiações, com doenças, aquilo tudo, então a misericórdia divina diminuiu o tamanho dessa vida para que a gente sofresse menos. Livro dos Espíritos 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. E nota de Kardec. Segundo o progresso, sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. E arremata, o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência, ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. Então, meus amigos, a evolução é o princípio central da lei de Deus. Nós não estamos aqui para... Já imaginaram, gente? Como disse Emmanuel, olha aqui, quem se coloca contra ela, a evolução, se afasta desse princípio e carrega consigo aflições e dificuldades que não estavam em sua programação de vida. Chegou a hora de darmos um basta nas reencarnações repisadas de baixo teor, de pouco ou quase nenhum ganho em termos espirituais. Somos especiais, não que sejamos virtuosos, não, porque sabemos os que as religiões tradicionais relutam em saber. Então, meus amigos, a evolução é muito lenta. E a gente vencer os hábitos que estão cristalizados em muitas e muitas encarnações. Humberto de Campos tem uma página no livro, se não me engano, Pontos e Contos, Estranhos Credores, onde ele conheceu o espírito mais iluminado que ele viu no plano espiritual. Era o espírito de uma mulher. E esta mulher prometeu a si mesma e pediu para ficar 50 anos no umbral, nas faixas mais dolorosas do umbral, para servir aqueles espíritos. Porque ela contou então a sua história para André Luiz, para Humberto de Campos. Só para vencer o ciúme, eu tive 9 encarnações sem proveito. Imaginem, quantos de nós somos ciumentos? E quantos de nós, espíritas, que somos ciumentos, achamos que não tem nada a ver, que é normal ter ciúme, que ciúme até é uma vertente do amor. Quantos? Então ela, para combater, porque tem ciúme, o ciúme faz fantasmas na mente da criatura. Eu sei porque eu conheço de perto gente bem ciumenta. Então, não é a Marlene não, viu, gente? Vocês podem pensar que é ela, mas não é não. Então, 9 encarnações para vencer o ciúme, não conseguiu. Então, para vencer essa tríade sinistra que ela falou, ciúme, que a gente sabe que existe por aí, vaidade e egoísmo. Olha aí, tudo isso a gente conhece bem. Egoísmo, vaidade e ciúme. Então ela foi se afastando do grupo espiritual dela. Quando ela se viu sozinha,
ela se entregou à revolta, à prostituição e ficou cada vez mais funda no umbral. Revoltada, desencarnada como espírito. E aí então um dia um anjo bom se aproximou dela, uma senhora, um espírito, e disse: olha, eu tive as mesmas dificuldades que você. Então, eu vou fazer um convite, uma sugestão a você. Para vencer tudo isso, eu, sugerida por uma vencedora, eu escolhi 4 espíritos daqui, que eu não tinha afinidade nenhuma, como filhos. Olha o grande valor, a bênção da maternidade. A maternidade sofredora. Então eu escolhi 4 espíritos daqui e tive uma encarnação dolorosa por 70 anos. Ela no início apavorou, mas depois ela aceitou. Porque, gente, a gente só muda, a gente só deseja mudar quando a gente cansa de sofrer. Enquanto não cansar de sofrer, nós não mudamos. Vide um parênteses nessa história que eu vou concluir. O espírito de Sabino e Poliana, em ação e reação. Sabino era um anão, cabeça disforme, 1,5 metro de corpo. André Luiz diz que as vibrações dele eram tão fétidas que ele teve que fazer esforço para ficar perto dele. André Luiz, espírito. Aí o mentor disse: entra na faixa mental dele. Ele entrou e viu um homem bem vestido, na Espanha inquisitorial, à época, e as reflexões que ele produzia do seu espírito. Não, a vida é dos fortes. Os fracos nasceram para servir. E muitas vezes os fortes, para mandarem e dominarem, têm que correr sangue. Então a vida é dos fortes. Então ele se comprazia, vejam, e sabe há quanto tempo isso? Sabe há quanto tempo desta imagem que ele se comprazia? Então ele estava sofrendo, mas estava perfeitamente fixado naquela encarnação que ele teve na Espanha. 1200 anos. Então ele estava sofrendo há 1200 anos e continuava sofrendo porque não cansou de sofrer. Então ele estava lá, um dia, só quando ele cansasse, é que ele ia resolver mudar. Então, voltando a nossa amiga que Humberto de Campos se admirou da sua luz. Então ela escolheu 4 filhos, um cego, um paralítico, um louco e um mudo, e conviveu com eles 70 anos de maternidade, de vida com a maternidade gloriosa e difícil. Quando ela pensava em abandoná-los, o mudo, o paralítico beijava a sua face, aí o instinto maternal, gente, olha Deus colocando, né, que é o amor mais elevado que nós conhecemos na terra, é o amor materno, não é? Deus fez a primeira mãe, só de amor ela foi feita. Quis fazer o homem igual, não mais achou a receita. Porque mãe é aquela coisa, né? Tem umas que, é claro, fecham os olhos, às vezes vão ter dificuldades futuras, né? Erros de filho irrefletido, dizem as mães, coisa à toa, mas aos erros do marido a mulher jamais perdoa. Quer dizer, então é isso. Bom, então ela teve esses filhos e saiu completamente iluminada e despojada daquele sofrimento, daquela expiação. Então ela, olha só, como agradecimento àqueles espíritos, porque o que são 70 anos, comparando com séculos de perturbação, de sombra. Então, em termos espirituais, não são nada, 70 anos. Então, com 70 anos de vida difícil, que ela esmolava pela rua, ela conseguiu vencer séculos de expiação, de dificuldades.
Então, gente, olha, então a regra, quando a gente encontrar aquele marido esquisito, que vive, o marido tirano, ou quando encontrar aquela mulher também que reclama muito, vamos agradecer a Deus e vamos tocando o barco, o máximo que a gente puder. Porque, como disse o dirigente lá esqueci o nome dele, lá de Juiz de Fora, experiente, a espírita reclamando do marido, reclamando, quando ela acabou de reclamar, que desabafou, ele disse, você quer ficar livre dele? Os olhos dela brilharam. Quem é que não quer, né? O milagre pronto, né? Aí eu quero, o que eu tenho que fazer? Trata ele bem agora, nessa encarnação, para ficar livre na outra. Então, gente, a técnica é essa, para ficar livre. Então, vamos nós, já acho que está acabando, viu? Hein? Então, chegou a hora de darmos um basta nas reencarnações repisadas, quer dizer, contínuas. A gente reencarna. Olha, André Luiz fala que existem espíritos que há 10.000 anos não têm consciência se estão desencarnados ou no corpo. Vejam, são tão embotados espiritualmente que eles desencarnam inconscientemente. Ali mesmo, os mentores que estão ali promovem uma nova encarnação, então eles não têm consciência. Está no livro Evolução em Dois Mundos. Não me lembro a página, leiam o livro todo que vão encontrar lá. Eles não têm consciência se estão desencarnados ou encarnados há 10.000 anos. Vejam. Então, vamos lá. Olha só, Gandhi, porque isso estimula a gente, conhecer personalidades, né? Que nos foram exemplos para todos nós. Evolução para o Terceiro Milênio. Isso é o livro, tá? Explicava a respeito do progresso moral. Uma luta infinita para atingir a perfeição. Eis o nosso dever humano. Esse dever traz em si sua própria recompensa. O resto está nas mãos de Deus. E ele aconselhava o povo a viver simplesmente e pensar elevadamente. O verdadeiro progresso, conclui, consiste em reduzir. Olha só, isso é importante, hein? Reduzir, ainda mais na época de hoje, voluntariamente as nossas necessidades e não no aumento incessante delas. Porque tem gente que é escravo da própria necessidade. Não é? O cartão de crédito, gente, não tem coisa pior. Outro dia eu encontrei um rezando para que o carteiro errasse o endereço dele, porque a fatura do cartão de crédito estava muito pesada. Vocês conhecem aquela história da cama king size, né? Muitos conhecem, que o William falou aqui, né? Quer dizer, então a gente tem necessidades e tem desejos. É que a gente confunde desejo com necessidade. Então, uma senhora morava bem na Barra, carro zero na garagem, o marido com um bom emprego, vida equilibrada, ela resolveu comprar uma cama king size. Comprou. Só que a cama não entrou na suíte. Olha, conclusão, porque você pode esperar tudo das mulheres. E quando você espera tudo, ainda pode vir mais alguma coisa. Então, qual foi a solução? Comprar um apartamento que entrasse a cama king size. Simples. Simples assim, né? Então, compraram uma cobertura na região ali, deram o apartamento como entrada e a cama entrou. Foi uma beleza. A cama entrou bonitinha. 6 meses depois, o marido perdeu o emprego. Resumo da ópera. Tiveram que vender o apartamento, vender o carro, moram, nada contra o bairro, no Meier, num apartamento de 2 quartos. Por causa de uma necessidade. É claro que não levou, né? Você acha que uma cama king size vai entrar num apartamento de 2 quartos do Meier? Pô. Não. Então, gente, é isso. Quer dizer, vejam. Então a gente tem que fazer aí o que pode, né? Agora vamos ver, tem outro bom aí, viu? Einstein foi, além de eminente matemático,
e físico. A respeito dele, o ilustre físico Leopold Infeld disse, olha, minha pronúncia é terrível, viu? Einstein é o mais amável, o mais compreensível e o mais serviçal dos homens. Jamais recusou o seu auxílio quando sentiu que podia ser necessário e efetivo. Escreveu milhares de cartas, um traço da personalidade dele que a maioria não conhece. Escreveu milhares de cartas de recomendação, dedicou longas horas a doentes, tendo mesmo distribuído os $50 mil do seu prêmio Nobel aos pobres e chegado a sustentar 150 famílias em Berlim. Quem viu aquele filme A Vida é Bela? Não, A Vida é Bela não. Aquele filme do homem que protegeu os judeus. Isso, a vida. Ele, o Chico, falou, olha, ele arriscou a própria vida, a vida da família, perdeu o dinheiro todo para proteger judeus. E o Chico falou que ele estava acima do mentor espiritual da região, daquela região espiritual, depois que ele reencarnou. E vejam, não estava na programação dele aquele trabalho, não. Foi iniciativa dele. Então, gente, não tem essa, não sei, é minha vida, está marcada, não. Vamos fazer o que a gente pode. Mudar, não importa. Olha, gente, quanto mais a gente fizer aqui de bem, nós estamos influindo para a próxima encarnação. Influindo bem ou mal, depende do que a gente fizer. Então a gente está, olha, quem estuda com os cabelos brancos e que não tem mais a obrigação de estudar, e se estudar, sabe o que ele está conquistando? O direito de ter uma inteligência precoce na próxima encarnação. É o caso, meu Deus do céu, vou falar aqui, porque a jovem não está aqui, a filha da Daniele, 8 anos, meu Deus do céu, de emocionar. Quis saber, quando soube que eu tinha conhecido o Chico, porque quis conversar comigo sobre o Chico, meu Deus do céu, 8 anos de idade. E falou, não, eu preciso conversar com você a respeito de Chico Xavier. E em casa pediu a Deus para que eu não esquecesse que eu iria, prometi conversar com ela. Gente, 8 anos de idade, olha aí a bagagem. Quanto mais bagagem, mais cedo floresce. E quanto mais cedo floresce, mais a gente trabalha e menos a gente perde tempo. Que será o futuro, a criança do futuro, do 3º milênio, será assim. A infância vai ser menor, porque nós vamos começar mais cedo a trabalhar. Então a menina, gente, querendo saber sobre o Chico, fiquei 40 minutos conversando com ela. É claro que fiz umas perguntas naturais da criança. O Chico comia goiabada? Quer dizer, mas perguntou como ele era, a vida dele. Ele era espírita, perguntou, ele era espírita? Não, claro, me deixou às vezes numa saia, num costume justo. Mas, Mas, gente, então é isso. Então, por que a gente vai ficar naquela rotina? Acordar, tomar café, ligar a televisão, sem vontade de ler um livro, sem mudar a rotina, aí vê Ana Maria Braga, depois vê Fátima Bernardes, depois vê RJTV, depois vê Vale a Pena Ver de Novo, depois vê Malhação. Eu não vejo televisão não, viu? É a minha mulher que fala. É a minha mulher que fala. Então, gente, vamos vencer, sair da rotina, vamos aprender alguma coisa, ajudar. Quem sai ganhando somos nós. Olha, eu vou confessar um segredo para vocês, viu? Quando eu comecei na doutrina, eu era um desastrado. Eu vivia em clube, eu fui criado dentro de clube. Eu vivia em baile, naquela época. No tempo que o rádio tocava música, eu era daquele tempo. Severino Araújo, era o meu tempo. Eu jamais podia imaginar que eu daria passe. Eu jamais podia imaginar que eu
frequentaria uma reunião mediúnica e dirigisse a reunião mediúnica. Eu jamais podia imaginar que eu estivesse aqui falando. Quer dizer, fui fazendo, fui vindo, e olhando e procurando, e vendo os bons, procurando, não, esse é bom. E pegava e fazia e lia. Então é isso. A minha mulher briga comigo por causa dos meus livros, que o meu escritório é uma bagunça. Eu digo, mas é uma bagunça organizada. Eu sei onde estão os livros. Então, gente, por que não fazer isso? Por que não fazer? Quem não precisa, olha, quem toma conta de velho, porque o velho, ele faz bem 3 coisas na vida. Ele conta caso, reza e reclama. Entendeu? Quem toma conta de velho com paciência, isso é verdade. Quem toma conta de velho... Gente, é a lei de causa e efeito no lado positivo que nós estamos vendo. Quem toma conta de velho sem reclamar, está granjeando o direito de ter um corpo robusto na próxima encarnação. Olha que beleza. Então, gente, só falta a gente começar. Bom, então olha só, Einstein agora, André Luiz, vivendo a doutrina. O progresso exige sacrifícios para a conquista dos benefícios da civilização. E a aliança da inteligência com a transformação moral é a bússola que precisamos para acertarmos o caminho do bem. São esses homens que alavancam o progresso da humanidade. E agora vamos, concluindo. Emmanuel, Evangelho segundo Lucas, 147. Concluindo, não podemos esquecer que não basta a asa do conhecimento. Imperioso desenvolver o sentimento. Recordando a parábola do samaritano, pensemos com que ansiedade, veja bem, a pessoa está ferida, passa alguém, com que ansiedade, numa dificuldade, atravessando uma prova, aguardamos o amparo preciso. E a pessoa vai e passa indiferente, nem olha para nós. Diante do sacerdote e do levita, que passaram ao largo, perguntamos, de que valeram a cultura e a preparação espiritual deles, se abandonaram o homem ferido? Não adiantou nada. Foi uma retórica perdida. Eram conhecedores, tinham a religião na ponta da língua. O sacerdote e o levita, que eram responsáveis pelos paramentos, organizar os paramentos do templo. Então acabou, minha gente. Olha, aí muita gente, eu ouvi aqui assim, graças a Deus. Provavelmente a convivência deles foi mais forte do que a necessidade, conveniência deles. A conveniência do que a necessidade do homem. Além disso, faltou-lhes o sentimento primeiro que nos impulsiona ao auxílio, a compaixão. Gente, só se ama quem tem compaixão. A compaixão é o primeiro passo para a gente chegar ao amor. Quem não tem compaixão é frio, igual o sacerdote e o levita. E o samaritano teve compaixão, parou, ele tinha coisas a fazer, ele estava em trabalho, largou tudo, foi lá e atendeu o homem. Quantas vezes observamos desastres e enquanto pessoas correm para auxiliar, outras permanecem frias, indiferentes. Gente, bota lá, agora, bom, aquele desastre em Copacabana, eu li, enquanto muitos correram para ajudar, tinha um quiosque que o pessoal estava bebendo e continuou como se nada tivesse acontecido. Então isso é indiferença, isso é não ter compaixão. E eu termino essas mal alinhavadas ideias com evolução de Augusto dos Anjos. Olha que beleza. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens, as súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses.
no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos celestes. É que, dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, viemos do princípio das modernas, buscando as perfeições absolutas. Augusto dos Anjos, Parnaso de Além-Túmulo. Muito obrigado pela paciência e muita paz a todos.